Beleza, pessoal? Aqui novamente o professor Walter Máximo. Estarei nesse vídeo aula resolvendo essas equações do segundo grau sem a utilização da fórmula de Bhaskara. Antes de mais nada, quero agradecer ao pessoal que tem dado uma força para mim direta e indiretamente, em especial o Chicarica, né, que tem um canal aí que está dando uma força, o Diego, que também ajudou eu a elaborar algumas questões. Tá? Agradeço pela força aí. Mas vamos ao que interessa, né? Bom, eu já coloquei aqui no canto da lousa algumas regrinhas que facilitam a nossa resolução. Ou seja, é o inverso da soma, eu vou pegar o valor de B e o valor de A pelo produto. Porém, para facilitar se resolver ao longo dos exercícios, o A eu vou tentar até nem utilizá-lo aqui. Como eu falei, esses videoaulas que eu tenho feito, a intenção é facilitar a resolução de alguns exercícios. Então, caso a pessoa vá prestar um concurso ou mesmo uma prova, ao invés de ele estar usando aquela trabalhosa, porém útil fórmula de Bhaskara, pode utilizar essa regrinha aí. O essencial é a gente pegar o valor que representa o B e o valor que representa o C. Feito isso, fica tudo mais fácil. Então, já resolvendo o primeiro ali na frente, eu quero saber qual o valor das raízes ou raiz que resolve essa equação aqui do segundo grau. Como eu falei, eu vou usar a minha regrinha. Já fazendo aqui, eu quero dois números, sempre dois números. E quando eu somar ele, vai dar o oposto do B. O meu B vale 9, então vai dar menos 9. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar ele, daí o produto, né? O P ali de produto, vai dar 14. Certo? Aí a gente vai estar trabalhando os valores, os números, né? Eu quero dois números que quando eu multiplico ele, dá 14 e quando eu somo ele, dá menos 9. O palpite que eu dou nesse tipo de exercício começa sempre do número mais baixo. Por exemplo, utilizando 1. 1 multiplicado por 9 vai dar 9. Porém, 1 multiplicado por 9 não dá 14. Tem que ser os dois números ocupando o mesmo espaço. Tentar pelo número 2 agora. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 7, por exemplo, vai dar 14. Se eu pegar o 2 e somar com 7, também dá 9. Então, como tem o sinal de menos aqui, ó, e eu sei que na regra da matemática, já fazendo regra de sinal aqui, ó, esse menos com esse menos aqui vai ficar, com mais aqui vai ficar menos. Então eu vou pegar o 2, eu vou pegar o 7. Se por acaso não der certo esse número, eu tento outro. Menos 2 com menos 7, concorda que vai dar 9? Tudo bem? Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal do maior. O maior no caso aqui é o 7, então deu menos 9. E se eu pegar esses mesmos dois números e multiplicá-los, menos 2 e 7, tá? Se quiser colocar entre parênteses, fica à vontade. O menos dá mais. 2 vezes 7 dá 14. Ou seja, já tem a resposta do primeiro aqui. No primeiro, então, x' é igual a menos 2, x, duas linhas, é igual a menos 7. Resolvido. Se quiser tirar a prova real, basta substituir os valores de x aqui. Pega o primeiro valor, depois pega o outro e vamos verificar que realmente bate. Prático, rápido, tá? Já vou para a letra B. Vou resolver a letra B e depois eu volto no espaço e eu apago. Então, agora na letra B, eu quero dois números. Quando eu somar eles, tá? Somando os dois valores, vai ter que dar sempre o oposto de B. O oposto de menos 1 é mais 1. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar ele, multiplicar um pelo outro, vai ter que dar menos 2. Certo? Não tem nenhum segredo. Como eu falei, eu gosto de começar por números baixos. Vou pegar um aqui, 1 mais algum número que dê 1. 1 mais 0. Só que
quando multiplicar 1 por 0 não vai dar 2. Então esse já não serve. Pegar o número 2. 2 mais menos 1, por exemplo. 2 mais menos 1 é igual a 1, tá certo? Se eu multiplicar 2 por menos 1, dá menos 2. Então vai ser esse mesmo. Então, ó, a ordem tanto faz colocar o número 1, o número 2 primeiro. Vou colocar o 1, por ser menor, vou colocar ele aqui. E aqui, 2. Sinais diferentes, por isso que vai dar 1. E aqui, ó, menos 1 e 2. Como eu falei, coloca aí que pareça se quiser. É tão simples que nem precisa. Menos 1 mais 2 deu 1. E aí tudo bem. Menos com mais deu menos. Menos 1, ou 1 vezes 2 deu 2. Então já tem a minha resposta aí. Então para esse daí, ó, vou colocar aqui na frente. X', X duas linhas. Porque, como é uma equação de segundo grau, provavelmente tem duas respostas, né? Então, meu x' eu chamei de menos 1, e o meu x duas linhas eu chamei de 2. Se quiser representar lá em conjunto, solução menos 1 e 2. Acho bastante fácil e prático. Resolvido então a letra B. Vamos para a letra C. A letra C, eu poderia resolver ela dessa maneira, só que, como eu venho falando ao longo das aulas, quando você puder simplificar, você vai acabar fazendo o mesmo nas contas. E aí, se eu deixasse o 2 aqui, eu ia utilizar o A lá. E eu estou evitando isso. Vai dar na mesma. Porque eu ia pegar o 2 e ia colocar no A. Ia pegar o 4 e colocar no B. Eu ia poder simplificar. Mas, se eu posso simplificar antes, por que não? Por que chamar de equação? Essa igualdade aqui representa como se fosse uma balança. Então, o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Se eu não faço isso, deixa de ser uma equação. É isso que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou estar dividindo por 2 toda a minha equação, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então vamos lá. Dividindo tudo isso daqui por 2, eu vou ficar com x ao quadrado menos 2x, 16 dividido por 2, 8. Tudo isso é igual a 0, que 0 dividido por 2 dá 0. Então, simplesmente eu dividi toda essa equação aqui, ó, vou até deixar marcado aqui, ó. Dividi ela por 2, dos dois lados. Dividi esse lado por 2 e dividi o outro por 2. Então, só mostrando lá, então, 2 dividido por 2, 1. Então, ficou x ao quadrado. 4 dividido por 2, 2x. 16 dividido por 2, 8. 0 dividido por 2, 0. Tá? Agora eu posso resolver ali, usando o mesmo método. Eu quero agora dois números, que quando eu somar eles, sempre o oposto desse, se é menos 2, passa a ser mais 2. Pelo produto da letra C, que é menos 8. Eu vou pensar dois números agora, que quando eu somar ele, vai dar 2. E esses mesmos dois números, que quando eu multiplicar, vai dar menos 8. 2 vezes 4, 8. Certo? 4 menos 2, 2. Então eu vou tentar esse número. O sinal, não se preocupem. Conforme a gente vai resolvendo, a gente vê qual sinal que eu vou utilizar em qual número. Então, eu só vou colocar por enquanto aqui, ó, o 4 e o 2. Como eu falei, a ordem tanto faz. O 4 e o 2. Como o meu número é positivo, então em vez de colocar 2 positivo, deixar menos 2. Já fiz a regra de sinal aqui, ó. Esse menos com o mais que estava aqui, o menos. E aqui também menos. Por que eu fiz isso? Porque tem que ficar negativo aqui, ó. Tá? Sinais diferentes, eu vou colocar o menos aqui no meio só para... Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior, correto? 4 menos 2 deu 2, certo? No de baixo, coloquei entre vários aqui só para mostrar, mais com menos deu menos, 4 vezes 2 deu 8, 8 negativo.
multiplicação, mais com menos dá menos. Na subtração ou adição, sinais diferentes, eu subtraio com certo sinal maior. Então minhas raízes agora são x' igual a menos 2, vou colocar o menos 2 primeiro, tá? E x duas linhas igual a 4. Solução, menos 2 e 4. Aí alguém pode perguntar, pode ser 4 e menos 2? Dá na mesma, tá? Então, já resolvemos a letra A, B, C, falta as 3 de baixo. Como o espaço está ficando pouco agora, eu dou um tempinho aí para vocês, enquanto isso eu apago essa luz aqui. Eu agradeço também aqueles que vêm mandando as questões, peço para que enviem mais, pois assim eu posso elaborar as aulas conforme a necessidade de alguém. A letra D, vocês devem ter notado, que é uma equação do segundo grau incompleta. Tem outra maneira de resolver sem utilizar a Bhaskara, se alguém quiser, poste aí que eu faço isso em outra aula. Porém, como eu estou utilizando o método da soma e produto, eu vou fazer o mesmo com ela. E antes de começar a resolver, assim como eu fiz na outra, eu vou estar dividindo tudo por 2, porque os dois são múltiplos de 2 aqui. Eu posso representar também a divisão assim, tá? A gente vai aproveitando e tirando algumas dúvidas que aparecem às vezes e não temos a oportunidade de perguntar. Então, ó, 2 dividido por 2, eu vou colocar aqui na frente, vai dar 1x ao quadrado. Mais 8x dividido por 2 dá 4x. Tudo isso é igual a 0. Um detalhe, aqui eu tenho o valor de A e tenho o valor de B. O meu C aqui vale 0, então o C ali vale 0. Tá? Então a gente já sabe até o valor de uma das raízes. Então tem aqui, ó, 2 números, que quando eu somar vai dar o oposto desse. O oposto de mais 4 é menos 4. Não confundir o oposto com o inverso. No final do vídeo eu mostro a diferença do oposto e do inverso. Tá? Alguns fazem confusão. E o produto dos dois agora, a letra C vale 0, como eu falei. Vai dar 0. Então, querendo ou não, um dos valores a gente até sabe que é o 0. Vou colocar o negativo aqui, ó. O 0 aqui, quer dizer, desculpa. Quando eu multiplicar qualquer coisa por 0, vai dar 0. Tá? Eu quero um número que quando eu somar com 0, dê menos 4. Só pode ser o menos 4. Você vê como é simples resolver dessa maneira. Acho que é bem viável. Então, menos 4 mais 0 é menos 4. Menos 4 vezes 0 deu 0. X' é igual a menos 4. X duas linhas é igual a 0. Logo, conjunto de solução é igual a menos 4 e 0. Tá? Quiser tirar a prova real, como eu falei, pega os valores e substitui aqui. Isso aqui é rapidinho. 0 ao quadrado, 0. Mais 4 vezes 0, 0. É igual a 0. Tranquilo. Mesma coisa se fosse o negativo. Menos 4 ao quadrado é 16 positivo. Mais com menos dá menos. 4 vezes 4 dá 16 negativo. 16 positivo e 16 negativo deu 0. Eu estou falando rápido, porque não é o assunto que a gente está trabalhando agora. Só mostrei que realmente dá certo. Tá? A letra E agora. Está apagando aqui. Tá? Assim como na letra C e na letra D, eu vou simplificar, que eu sei que dá para dividir por 2 e por 4. Por 4 melhor ainda, ó. Dividindo aqui por 4, dividindo aqui por 4, dividindo aqui por 4. Eu estou simplificando porque, como eu falo desde o começo, desde o primeiro vídeo que eu gravei, quando eu simplifico alguma coisa, eu vou estar eliminando um monte de contas que eu teria que fazer no futuro. Tá? Então já simplificando aqui, 4 dividido por 4 dá 1. 1x ao quadrado. Então, x ao quadrado.
sinal mantém. 24x dividido por 4, 6x. Mantém o sinal também. 36 dividido por 4, 9. Tudo isso igual a 0. Tá? Mesmo esquema, mesma regra. Eu quero dois números. E quando eu somar, vai dar o oposto de menos 6. Então é mais 6. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar um pelo outro, vai dar 9. Tá? Dois números que multiplicando um pelo outro dá 9. Poderia começar pelo 1 vezes 9, só que aqui já não ia bater. Pelo 2, 2 vezes 3, 6. Só que 2 mais 3 já não dá. Então tá furado, né? 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ou seja, essa raiz, alguns consideram até um valor só. X' igual a 3. X duas linhas é igual a 3. Então a nossa solução é 3. É representar duas vezes. Tá? Simples, né? Vocês veem como pode ser útil isso daí. Tá? E assim como esses, tem algumas regrinhas também em outras áreas da matemática também que eu pretendo ir aplicando ao longo dos vídeos. Tá? Para terminar agora, a letra F. Você vê, acredito que não tenha passado 10 minutos e nós já resolvemos 5 equações de segundo grau. Bhaskara, talvez tivéssemos resolvido 1 ou 2 no máximo. Incompleta também, a incompleta, alguns podem falar, ó, dá para isolar o 25, não, eu quero trabalhar com aquela regra, a gente está estudando ela hoje. Se for o caso, como eu falei, no futuro eu faço um vídeo isolando aqui, tá? Isolando o x ao quadrado do 25. Por enquanto eu vou usar a minha formulazinha lá. Então, o meu A está aqui, o meu B não tem, quando não tem vale 0, tá? Então eu quero dois números. Quando eu somar ele, o oposto de 0 é o 0 mesmo. Então ele não precisa de sinal nem positivo nem negativo. Tá? E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar um pelo outro, vai ter que dar 25. Negativo, né? Olha aí. O número que eu multiplico para dar 25 só pode ser o 5. Então, olha que legal. Simples. 5 e 5. Sinal de menos. Sai direto, automático. Menos 5, mais 5, 0. Regra de sinal. Menos 5, mais 5, menos 25. Então, meu x' é igual a menos 5, tá? E o x duas linhas, ou x2, como preferirem, é igual a 5. Bem simples, né? Solução, menos 5 e 5. Tirando a prova real rapidinho desse, como é o último. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 25, 0. Menos 5 ao quadrado, 25 também. 25 menos 25, 0. Então, é isso aí, pessoal. Está aí resolvido. Ah, comentei que ia falar a diferença entre oposto e inverso. Vou estar falando aqui e falando essa diferença. E uma oportunidade eu resolvo alguns exercícios onde entra o oposto. O oposto, só para adiantar, a gente usa mais quando aparece, quando a gente quer representar uma unidade de espaço, por exemplo. O oposto aqui, ó, rapidinho. Coloca o 0 no meio. Oposto de menos 1, 1 positivo. Oposto de menos 3, 3 positivo. Não precisa colocar o sinal de mais aqui, é como se fosse meu 0. Então o oposto é isso, tá? É a simetria, né? Já o inverso, por exemplo, o inverso de 2. Eu sempre comento que quando não tem nada aqui nesse número embaixo no denominador, tem que lembrar que tem um 1. O inverso dele é 1
1/2. Tá? O inverso de 5/7. 7/5. Tá? Aí é a diferença básica entre o oposto e o inverso. O oposto, tá? É representado por sinal de mais e menos. O inverso, a gente trabalha invertendo a minha fração aqui. Então tá aí, muito obrigado novamente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? Agradeço a colaboração, a participação. Se gostaram, dê um like aí, dê um ok aí. Passe pro pessoal aí, principalmente quem tem filhos, tem alguma dificuldade em matemática. Minha intenção aqui não é glória, não. Eu quero passar um pouquinho que eu sei. E eu gosto muito disso daí, tá? Agradeço mesmo no fundo do coração. Um resto de noite aí muito bom para vocês. E compareçam sempre aí e participem. Até mais.